Você já parou para pensar quantas datas comemorativas, quantas datas simbólicas, quantas datas importantes nós temos nesse início do mês de outubro? Aliás, todo mês de outubro tem muitas datas importantes, significativas para a teologia, para o cristianismo, para a religião, não é? Tem a Reforma Protestante, tem várias coisas importantes e nesse início de mês nós tivemos já algumas datas super importantes para o cristianismo no Brasil, para a história do Brasil e para a história da teologia brasileira. Por exemplo, no dia 5 de outubro, comemorou 33 anos da Constituição Cidadã de 1988. Constituição essa que é o texto mais elevado de todas as constituições que o Brasil já teve, desde a Constituição Imperial de 1824, as outras constituições republicanas. O texto constitucional de 1988 é o texto mais evoluído na sua consciência cidadã, que trata de pontos importantíssimos para a sociedade brasileira, que nós deveríamos conhecer mais e melhor e que certamente nós deveríamos ser defensores incondicionais da Constituição de 1988, Constituição essa que tem sido recentemente vilipendiada, atacada, afrontada e que não deveria ser assim. Todos nós, cidadãos e cidadãs da República Federativa do Brasil, deveríamos nos orgulhar e defender a Constituição de 1988 e não aceitar nenhum ataque ao texto constitucional que foi elaborado no ano de 1988 e que deve ser reverenciado nesse mês de outubro em que ela faz aniversário. E além disso, hoje é dia 15 de outubro, uma data muito importante, ou pelo menos deveria ser. Hoje se comemora o Dia do Professor, o Dia da Professora, o Dia do Educador e da Educadora no Brasil. Aliás, recentemente também, o Paulo Freire, dos maiores educadores, não só da história do Brasil, mas dos maiores educadores da história da humanidade contemporânea, completou seu centenário, o centenário do nascimento de Paulo Freire. Paulo Freire que é estudado, pesquisado em instituições de países muito mais evoluídos pedagogicamente, muito mais evoluídos na sua cidadania do que o Brasil. E aqui no Brasil tem um grupo que tenta atacar e diminuir a importância de Paulo Freire. Mas se você conhecer Paulo Freire, você vai ter uma noção da grandeza pedagógica proposta por ele, que infelizmente não foi colocada em prática no Brasil e que, se fosse, nós teríamos índices educacionais, humanos, cidadãos muito maiores do que nós temos hoje. A data do Dia do Professor e da Professora é uma data internacional, mas os países adequam a data à sua realidade nacional. No caso do Brasil, ela é comemorada no dia 15 de outubro. E você sabe por que é comemorada no dia 15 de outubro no Brasil? Porque é uma alusão à lei de 15 de outubro de 1827, quando Dom Pedro I, 3 anos depois da primeira Constituição do Brasil, 5 anos depois da independência do Brasil, naquela lei de 1827, ele faz uma reforma da escola pública no Brasil. A lei de 15 de outubro de 1827 era a lei que criava a escola pública, a escola primária no Brasil e que fazia a primeira e importante, pelo menos para os padrões da época, reforma educacional em solo brasileiro. Uma vez que o Brasil era recentemente independente, tinha sua Constituição há menos de 3 anos, sua primeira Constituição, e precisava de leis que ordenasse, que regulamentasse o ensino público no Brasil. 100 anos depois, em 1927, vai haver uma reformulação na rede educacional no estado de Minas Gerais por um homem chamado Francisco Campos. O Francisco Campos, posteriormente, em 1930,
se tornou ministro da Saúde e da Educação do governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas assumiu o governo em 1930, governou até 45, depois voltou na década de 50, e é interessante a gente entender aquele contexto do início dos anos 30, porque o Brasil terminava o período chamado de Primeira República, que é a república estabelecida em 1889 e que durou uma república oligárquica, com uma elite que governava o país, com pouca participação popular na eleição, no máximo 5% tinha direito ao voto, de elites que se revezavam no poder. E aquela Primeira República criou a primeira Constituição Republicana de 1891. E ela fez algo importante, que foi a declaração da laicidade do Estado brasileiro, ou seja, a separação entre igreja e Estado, algo que não acontecia no Império, porque o Império era um Estado confessional católico. E é interessante que há muitos protestantes que defendem a monarquia, que não têm a menor noção do que significa a monarquia. Toda monarquia é um Estado confessional, e na época da monarquia no Brasil, a confessionalidade do Estado era católica. E a religiosidade protestante, qualquer outra religiosidade, era à margem do que era oficial, do que era público. Em 1891, com a Constituição Republicana, o Brasil se torna um Estado laico e é vedado ao Estado, o Distrito Federal, é vedado à União, de um modo em geral, o favorecimento de alguma religião e o desfavorecimento de qualquer outra, ou seja, o Estado não pode favorecer e nem prejudicar qualquer rito religioso, qualquer cultura religiosa, e essa laicidade ela permaneceu em todos os textos constitucionais da República, inclusive na Constituição de 1988. Porém, no início da década de 30, a Igreja Católica ela tentava voltar a ter um protagonismo que ela perdeu com a laicização do Estado naquele cenário. E o Getúlio Vargas, que é um líder popular que naquele momento flertava com a direita, até com a extrema-direita, e todo líder de direita, de extrema-direita principalmente, faz uso instrumental da religião como uma maneira de se popularizar e de se manter no poder. Além dos católicos se organizarem para escolher representantes na Constituinte em 1932, com a Liga Eleitoral Católica, o Getúlio Vargas também se aproxima da Igreja Católica, que naquela época representava mais de 90% da população brasileira. E aí tem duas coisas muito interessantes acontecendo. Primeiro, que o ensino religioso, o ensino da religião, volta a fazer parte da Constituição em 1934. Algo que não tinha acontecido em 1891. E outra coisa muito importante, que é outra data comemorativa que nós estamos lembrando nesse vídeo, é que em 1931, o Getúlio Vargas, com a liderança da Igreja Católica, inauguram a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que era a capital federal, e que completa nesse ano 90 anos da sua inauguração. O propósito de construir uma imagem desde a época do Império, e quando houve a Lei Áurea de 1888, que libertou os escravos, a proposta foi que se construísse uma imagem da Princesa Isabel, a Redentora do Brasil. Mas ela rejeitou essa possibilidade e anos depois a ideia foi dada de se construir a imagem do Cristo Redentor, que era uma alusão à Redentora, a Princesa Isabel, que não aceita a ideia de construir uma imagem dela no Morro do Corcovado. E hoje nós comemoramos, nesse mês de outubro, comemoramos os 90 anos da imagem do Cristo Redentor lá no Corcovado, que é um cartão postal do Rio de Janeiro, que é um cartão postal do Brasil e que, quando foi inaugurado, teve muito a ver com essa reaproximação entre o Estado e a religião naquele cenário. E voltando à data muito importante comemorativa de hoje, dia 15 de outubro, é o Dia do Professor e da Professora.
Parabéns a todos e todas que têm se dedicado a essa carreira, independente da área, independente da disciplina. Uma carreira desafiadora, pouco incentivada, mal paga em todos os níveis da educação brasileira, que deveria ser muito mais valorizado, que tem a ver com o nível de desenvolvimento humano, o quanto se investe na educação e o quanto se investe nos profissionais da educação, nos professores e nas professoras. E certamente você que me assiste, se é ou não professor, deveria investir muito mais na educação. Você que assiste esse vídeo, que não é professor, que não é professora, você deveria incentivar muito mais a educação e os profissionais da educação. Você deveria ensinar sempre os seus filhos e filhas a respeitar e valorizar os professores e as professoras que trabalham com ele. E entender que não é fácil exercer o trabalho de professor, de ter que estudar sempre, se atualizar sempre, de ter que produzir muitas aulas, produzir e corrigir provas, testes, trabalhos, de receber um salário muito pequeno, um salário irrisório, de ganhar por hora aula. E tem professor no Brasil que ganha menos do que um salário mínimo, porque o professor ganha pela hora aula e nem sempre as escolas, as faculdades têm a quantidade necessária para que um professor ou uma professora possa ter um bom salário no final do mês. E com isso, muitos têm que se dedicar, muitos têm que comprar livros, fazer cursos, ganhando menos de um salário mínimo. E esse é um cenário que mostra o porquê que a educação brasileira é tão ruim, por que a educação brasileira é tão deficiente. Por que a educação brasileira tem tanta dificuldade de prosperar e se desenvolver? Pense você, como você teria motivação, garra, vontade de se qualificar, de comprar livros para se especializar na sua profissão e na sala de aula muitas vezes você não encontra a estrutura necessária, você encontra alunos desmotivados, desrespeitosos, que muitas vezes afrontam você e no final do mês você ganha menos de um salário mínimo. Você toparia uma tarefa dessa? Portanto, os professores e as professoras do Brasil são verdadeiros heróis, verdadeiras heroínas, que devem ser respeitados, que devem ser reverenciados, que devem ser homenageados, mas não só no dia 15 de outubro, porque isso seria uma grande hipocrisia que manteria o quadro do professor do modo como está. O professor e a professora no Brasil precisam ser homenageados e reverenciados todos os dias, todos os dias. E você, pai, você, mãe, você deve lutar para que na escola do seu filho a qualidade da educação seja cada dia maior. E só se faz isso respeitando os profissionais de educação. Só se faz isso pagando salário justo e decente aos professores e às professoras. Só se faz isso dando a estrutura que o professor e a professora precisam para trabalhar com motivação, com qualidade, com estrutura, porque mesmo com tantas dificuldades, a grande maioria dos professores e das professoras se entregam, é muito mais do que se dedicar, se entregam para oferecer a melhor qualidade. Portanto, esse ato de heroísmo não pode nos fazer ter vista grossa a situação precária que a maioria dos professores e professoras tem no Brasil. Não só na rede pública, em muitas escolas da rede privada são cobradas altas mensalidades dos pais e pagos salários baixíssimos aos professores que educam os filhos e as filhas. E isso também é uma realidade do ensino superior, principalmente na área de humanidades. A área de humanidades está sucateada no ensino superior, principalmente privado. Só as instituições públicas ainda conservam o ensino presencial na área de humanidades. Ainda tem professores em dedicação exclusiva, em tempo integral, para se dedicar nas ciências humanas. A maioria das instituições particulares tem
depredado o ensino superior, especialmente na área de ciências humanas, produzindo cursos à distância que, e muitas vezes, não em todas, tem gente que oferece curso à distância com qualidade, mas muitos oferecem cursos de pouca qualidade, com preços muito baixos e que pagam muito pouco a hora-aula dos professores, transformando os educadores apenas em tutores. E nós precisamos homenagear os nossos professores, não apenas batendo palma, não apenas dando os parabéns pelo dia 15 de outubro, mas lutando por justiça em prol dos professores e das professoras desse Brasil. Lutando por mais oportunidades, lutando por mais oportunidades de bons empregos, por mais oportunidades de qualificação, por salários justos, por salários decentes, por estruturas adequadas para que exerçam os seus trabalhos. E só assim nós poderemos comemorar o Dia do Professor. Só assim nós poderemos dar os parabéns pelo Dia do Professor. Só assim nós poderemos ter uma educação de qualidade no Brasil e ter um país muito mais desenvolvido no seu índice de humanidade, no seu índice de cidadania, no seu índice de desenvolvimento humano. Que a gente possa pensar isso e que você valorize os professores da educação superior, da educação básica, que você valorize aqueles que se qualificam, que estudam, que fazem mestrado, doutorado, porque quem faz isso no Brasil está remando contra a maré, está sendo teimoso, está lutando contra todas as possibilidades e contra todas as evidências, e você tem o dever moral de valorizá-los, de valorizá-las e de contribuir para o seu trabalho, para o seu crescimento, para a sua formação, seja os profissionais que cuidam dos seus filhos, que cuidam de você, que cuidam da educação nas mais variadas instâncias da educação no Brasil. Que esse dia não só seja uma homenagem aos professores, mas também um dia de luta pela justiça em favor dos profissionais de educação, que, fazendo justiça a eles e a elas, se fará justiça aos seus filhos, aos filhos dos seus vizinhos, às várias crianças e adolescentes espalhadas por esse Brasil, que fora das capitais tem uma situação ainda mais triste e precária, e só assim nós poderemos fazer justiça e dar a possibilidade de sonhar com um futuro melhor, não só para os professores e as professoras, que também precisam disso, mas para milhões e milhões de crianças, adolescentes e adultos que precisam sonhar com novas oportunidades e com um futuro mais digno e melhor para todos e todas. Que Deus nos ajude, nos abençoe e lembre-se, lutar pela justiça é lutar em prol e em harmonia com o Evangelho. Um abraço e até a próxima oportunidade.